Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Assim nos diz a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Senhor Deus, fala conosco nesta manhã. Nos exorta, nos instrui, e glorifica o teu nome no meio do teu povo. Oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Isaías 6, versículo 1 ao versículo 8. Meus irmãos, a palavra do Senhor nesse texto é um texto até bastante conhecido e muito pregado. Então nós estamos aqui trazendo nenhuma novidade. A palavra do Senhor é viva. Então, aquilo que o Senhor falou conosco através deste texto em momentos anteriores, hoje o Senhor quer falar algo novo na nossa vida. Porque se a palavra é viva, ela se renova, ela se modifica. Amém. De acordo com a nossa necessidade. Amém. A palavra do Senhor fala a respeito de um rei que havia morrido, o rei Uzias. Esse rei foi um rei que andou na presença do Senhor, foi guiado pelo profeta Zacarias, e enquanto o profeta estava ali orientando o rei, esse rei foi muito bem sucedido. Os domínios de Israel, o povo de Israel, a nação, ela se engrandeceu muito militarmente falando no período desse rei. Esse rei ele criava armas excelentes para a guerra. Então o povo de Israel se fortaleceu demais no período desse rei, quando esse rei reinava sobre Israel. E depois de haver prosperado, o Senhor ter feito um povo de Israel se fortalecido, prosperado, o Senhor então recolhe o profeta, e agora esse rei fica sem uma referência, e ele passa a fazer tudo o contrário ao que ele tinha aprendido, e ele começa a ficar soberbo, porque era muito poderoso. E aí veio a sua queda então, por causa da soberba, porque ele não se humilhou perante Deus. E a palavra fala que esse rei então veio morrer, veio falecer. Esse rei, ele marcou muito a vida de Israel, a vida do povo. Ele foi um rei que as pessoas se lembravam dele. Tanto que quando Isaías escreve esse texto, provavelmente já havia passado muito tempo, vários anos, que Isaías havia tido essa experiência com o Senhor ali no templo, para que o povo se situasse na época, na data, no momento em que Isaías havia tido essa experiência com Deus. Isaías usa justamente o ano da morte desse rei.
porque aí o povo ia se lembrar, foi lá naquela época em que o rei Uzias morreu. E o povo, nessa época, ele estava vivendo um período de luto. O rei, que havia representado tão bem Israel, durante o seu período em que ele andou ali, sendo orientado pelo profeta do Senhor, esse rei então havia morrido. O povo estava vivendo o luto do rei. Hoje, nos nossos dias, nós vemos as pessoas firmando na morte do rei. O Senhor Jesus é o nosso rei, amém? Amém. Glória a Deus. Mas ele está vivo. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas que estão firmadas na morte do Senhor Jesus. Quantas pessoas vemos por aí andando com o crucifixo pendurado no peito, lembrando que o Senhor Jesus morreu, e vivendo um período de luto, quando esquecem que o Senhor Jesus está vivo e é poderoso. Era a mesma situação que o povo estava vivendo. Um grupo estava vivendo a morte do rei. O rei Uzias morreu, mas Isaías vem ter a experiência: o rei está vivo, louvado seja o Deus. Aleluia. Quando Isaías entra no templo, então ele contempla ali o rei assentado sobre um alto e sublime trono. Embora o povo estivesse vivendo um período de luto, eles tinham a oportunidade de viver a vida do rei, de viver um rei vivo e presente na vida deles. E Isaías teve então essa experiência. A palavra nos fala que foi uma experiência que marcou a vida de Isaías, modificou, transformou a vida de Isaías. Se nós olharmos o livro de Isaías, nos capítulos anteriores a essa passagem, Isaías diz assim: ai dos que acordam de manhã para se embebedar, ai dos que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo. Mas quando Isaías tem essa experiência com o rei vivo, Isaías então ele diz: ai de mim. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa situação diante de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos perdidos sem uma operação de Deus na nossa vida. Isaías então ele reconhece a sua situação, e ao invés de ele dizer ai dos demais, ai dos outros, ele diz: ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então nós precisamos entender qual é a nossa situação diante do rei que está vivo, e deixarmos de viver a experiência da morte e passar a viver agora a experiência da ressurreição. Jesus ressuscitou, está vivo, e muito em breve vai retornar para buscar a sua igreja. Louvado seja o Deus. A palavra nos fala que Isaías viu ali os serafins que estavam ao redor daquele trono. Eles voavam ao redor daquele trono. A palavra nos fala que os serafins eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o seu rosto. Eles se humilhavam diante de Deus. É como se eles dissessem: nós não podemos contemplar a face do rei. Eles reconheciam a sua necessidade ou a sua condição diante do rei. Nós não temos condição de olhar para o rei. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Nós não temos condição de estar na presença de Deus. Nós não temos essa condição. Pelos nossos próprios meios, nós não temos condição. Nós só chegamos diante de Deus, diante do rei que está vivo, pela ousadia que o sangue do Senhor Jesus nos proporciona. A palavra de Deus diz que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos através do sacrifício do Senhor Jesus. Então, não é condição nossa estar diante do rei, mas o sacrifício do Senhor Jesus
é que nos dá essa condição, essa ousadia de poder estar diante de Deus. Com duas cobriam o rosto. Meu irmão, você precisa cobrir o seu rosto quando você está diante de Deus. Você precisa se humilhar diante de Deus. Você não pode se exaltar diante de Deus, porque Ele é soberano, Ele é o Rei. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. Nós somos servos do Deus Altíssimo, mas somos servos e Ele é o Senhor. Com duas cobriam os seus pés. Quando você estiver diante de Deus, tenha reverência. Amém. Tenha reverência. Quando você entrar na casa do Senhor, tenha reverência. Há poucos dias nós trouxemos um estudo aqui a respeito de reverência. Reverência a Deus e reverência na casa do Senhor. E a casa do Senhor. Tenha reverência quando estiver na casa do Senhor. Há um momento, há um tempo para tudo. Amém. A palavra do Senhor lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Há tempo de viver e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. Nós precisamos ter essa reverência quando nós estamos diante de Deus. Os serafins, eles cobriam seus pés. Quando Moisés estava lá diante da presença de Deus, lá no deserto, a primeira palavra que Moisés recebeu foi: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Aleluia. Quando você entrar na casa do Senhor, entre com reverência, porque o Rei está vivo. E Ele está presente no seu templo. Ele está assentado sobre o trono e nós somos servos. Glória a Deus. Nós precisamos ter essa reverência. E a palavra nos fala que com outras duas aves eles voavam. Nós precisamos trabalhar para o Rei. Nós precisamos exercer aquilo que o Rei determinou para nós. Se é falar, vamos falar do seu amor. Se é interceder pelo reino, vamos interceder. Amém. Essa foi a atitude dos serafins. Eles tinham humildade diante do Rei. Eles sabiam quem era o soberano. Nós precisamos entender quem é o soberano na nossa vida. Amém. Quem dita as regras. Amém. Quem tem a vontade. A vontade não é minha, a vontade é do soberano. Amém. Esses serafins, eles tinham reverência na presença do Rei. E eles voavam, eles trabalhavam, eles faziam aquilo que era determinado para eles. Essa precisa ser a nossa experiência. Reverência na casa do Senhor. Entender que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Amém. E é Ele quem faz tudo em todos. Amém. É Ele que realiza tudo em todos. Glória a Deus. E nós aceitamos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz que bom é esperar no Senhor, esperar em silêncio. Glória a Deus. Esperar no Senhor. Lá em Eclesiastes, lá em Lamentações, desculpa. Lamentações 3. Bom é aguardar no Senhor em silêncio. Nós precisamos aprender a esperar em Deus, porque Ele é soberano na nossa vida. A palavra nos fala também que esses serafins, eles louvavam ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas eu tenho um prazer muito grande de chamar o Senhor de Santo. Amém. Glória a Deus. Para mim é algo gostoso, maravilhoso dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Senhor. Isso move o meu coração, isso me quebranta quando eu digo: Santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Os serafins, eles louvavam desse jeito: Santo, 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 reconhecendo a santidade de Deus, Amém. reconhecendo que Ele é santo. Amém. E se nós quisermos estar na presença de Deus, também nós precisamos ser santos. A palavra de Deus diz: sede santos, porque Ele é santo. Glória a Deus. E muitas vezes nós ouvimos dizer que nós não temos condição de sermos santos.
Muitas vezes nós dizemos, só o Senhor é santo. Meus irmãos, Deus não pediria para os seus servos nada que os seus servos não pudessem fazer. Amém. E se o Senhor pediu para sermos santos, é porque nós temos condição de ser santos. Amém. Não na nossa força, mas firmados em Cristo, firmados na palavra. O Senhor Jesus, quando ora ao Pai, o Senhor Jesus diz: santifica-os na sua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, se nós estivermos firmados na palavra do Senhor Jesus, essa palavra há de nos santificar a cada dia. Seremos santos na presença de Deus. Sede santos, porque Ele é santo. E a palavra santo, ela quer dizer separados. Irmão, nós fomos separados por Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra nos chama de jardim cercado, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Nós somos propriedades de Deus, não somos deste mundo. Amém. Nós somos propriedades do Senhor, jardim cercado, cuidados pelo nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra nos fala que quando o rei clamava, a palavra nos fala que o templo tremia, os umbrais da porta tremiam. Nós precisamos ter essa experiência, irmãos. Os umbrais da porta tremem. A palavra nos fala que o diabo crê e estremece. E muitas vezes nós, que somos servos de Deus, muitas vezes Deus fala conosco e nós não nos estremecemos. Muitas vezes Deus toca na nossa vida e nós achamos que é algo corriqueiro e banal. Os umbrais da porta tremiam. Nós precisamos tremer diante de Deus. Nós precisamos ter essa experiência. Quando Deus falar conosco, nós tremermos na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra nos fala que quando Isaías reconhece seu pecado, a palavra nos fala que um dos serafins traz uma brasa viva tirada do altar, e com ela toca os lábios e expia o pecado de Isaías. A brasa viva tirada do altar foi o Senhor Jesus. Aleluia. Que foi tirado da glória e foi enviado para tocar na nossa vida, Aleluia, Pai. para tocar nos homens. Aquele que o Senhor Jesus tocou, Ele ressuscitou. E quando o Senhor Jesus toca na nossa vida, nós somos ressuscitados, nós somos reavivados, somos renovados na presença de Deus, para louvor e glória do seu santo nome. Um dia o Senhor Jesus, Ele foi tirado da eternidade, onde era adorado, servido por anjos, glorificado, e foi trazido a esse mundo. Mas o Senhor Jesus, Ele não morreu aqui. O Senhor Jesus retornou vivo. É a brasa viva que toca nas nossas vidas. Só Ele pode purificar os nossos pecados. Somente através da experiência de ser tocado pelo Senhor Jesus é que nós somos purificados do nosso pecado. Glória a Deus. E quando nós somos purificados pelo Senhor, aí nós podemos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Enquanto nós não reconhecermos o nosso pecado e confessar esse pecado diante de Deus, nós não somos capazes de ouvir a voz de Deus. Isaías, ele só veio ouvir a voz de Deus depois que aquele serafim tocou na sua boca e espiou ali através daquela brasa viva o seu pecado. Aí então ouvia a voz de Deus. Mas quando lemos o texto, nós vemos que não era a primeira vez que o rei havia falado. No versículo 3, ou melhor, no versículo 4 diz assim: e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. Mas Isaías não tinha ouvido. Isaías só conseguiu ouvir a voz do rei depois que ele foi purificado do seu pecado.
Meus irmãos, nós precisamos confessar nossas falhas, nossos pecados diante de Deus, para que assim possamos ouvir a voz do Senhor. Deus não fala com o homem vivendo em pecado. Eu não estou dizendo aqui que Deus não fala com aquele que peca. Eu estou dizendo aqui que Deus não fala com aquele que por vontade própria ou por deliberação vive na prática do pecado. Deus não fala com esse. Deus, ele só vem falar com aquele que foi purificado, com aquele que é santo. Aí ouve a voz de Deus. A quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Meus irmãos, Deus só envia aqueles que podem ouvir a sua voz. Aleluia, Deus. Ainda mais cedo nós falamos a respeito do ID. O ID é para todos. Não, o ID é para aquele que ouviu a voz do Senhor. Glória a Deus. O ID é para aquele que foi santificado, foi justificado pelo sacrifício do Senhor Jesus. Aquele que foi tocado pelo Senhor. A esse o Senhor envia. E Isaías, nesse momento da sua experiência, Isaías já estava em condição de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque já havia ali reconhecido a sua condição: ai de mim, que vou perecendo. E já havia sido renovado ali pela brasa viva, já havia sido santificado pelo toque da brasa viva, saída do altar. Meus irmãos, nós precisamos buscar de Deus essa experiência de viver num mundo onde todos estão vivendo a morte do Rei. Nós temos uma experiência com o Rei que ressuscitou, que está vivo e que age no meio da sua igreja. Nós precisamos ter essa experiência. Esquecer aquilo que o mundo está dizendo. O Rei morreu. Nós precisamos ter a experiência com o Rei vivo. Não simplesmente um crucifixo de pendurado no peito, ou uma cruz estampada na parede. Nós precisamos ter uma experiência com o Rei que está sentado sobre o trono e que purifica as nossas vidas, que nos santifica, que nos justifica, que nos faz apto a ir levar a sua mensagem. Que nós possamos nessa manhã dizer ao Senhor: Senhor, eu estou pronto, eis-me aqui, envia-me aos que estão vivendo a morte do Rei. Que nós possamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Que nós possamos ter essa experiência. No mundo conturbado, o Rei está vivo. Glória a Deus. Viva o Rei. Glória a Deus. Glória a Deus.